Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Loja do Concurseiro aqui no YouTube. Professor Emerson Castro na área para mais uma dica imbatível para você que vai fazer o concurso da Guarda Civil de Petrolina em Pernambuco. Mais uma dica sobre legislação de trânsito. Especificamente nesse vídeo nós vamos resolver 5 questões dessa resolução aqui, pessoal, que é lógico que deve aparecer na tua prova. É a resolução 432 de 2013 do CONTRAN. É a resolução que vai falar sobre álcool e drogas. É a questão da alteração da capacidade psicomotora. Então fica esperto, porque isso aqui é uma dica imbatível mesmo, pessoal. Essa resolução deve aparecer na tua prova e tem muita gente errando. Caiu na prova da PRF, caiu na prova recente agora do Detran do Pará. Então a chance de aparecer para você é muito grande. Vem com a gente, olha só. A primeira questão é de 2014 do concurso do Detran de Rondônia para agente de trânsito, organizado pela banca IDECAM. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Então, o que você tem que analisar aqui? Quais desses itens estão entre os procedimentos que podem atestar, que podem caracterizar que o condutor do veículo automotor está sob efeito de álcool, né, da influência de álcool ou de uma outra substância psicoativa que determine dependência, tá certo? Vamos lá. Exame de sangue. Será que o condutor pode ter comprovada essa alteração pelo exame de sangue? O que é que você acha? Claro, pessoal, tá? É óbvio que o exame de sangue está dentro, está aqui, ó, fechado. 2. Exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente, ou pela Polícia Judiciária. Polícia Judiciária você pode entender como sendo a Polícia Civil de Pernambuco, por exemplo. Em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem a dependência. Também está certíssimo o item 2. Os exames laboratoriais estão dentro dos exames possíveis para testar essa alteração. 3. Teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, chamado de etilômetro, e vulgarmente chamado por todos nós na sociedade como bafômetro. Teor alcoólico no ar alveolar. Por que, professor, ar alveolar? Porque é o ar que sai dos alvéolos pulmonares. Por isso, ar alveolar. Tá certíssimo, tá? Perfeito. Inclusive, o teste do etilômetro, ele tem que ser a prioridade na tua fiscalização de trânsito, tá certo? A prioridade na fiscalização de trânsito tem que ser o uso do aparelho chamado etilômetro. 4. Verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Essa verificação de sinais, ela é feita através de um termo de constatação, em que o agente de trânsito vai preencher, dizendo quais sinais dessa alteração estão presentes naquele condutor, como, por exemplo, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, sonolência, agressividade e por aí vai. Ainda nesse vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Se você quer realmente passar nesse concurso, fica até o final do vídeo, porque muitas dicas ainda vão rolar aqui, certo? Então também está correto, 1, 2, 3 e 4, logo, resposta certa, letra A. Segundo a resolução CONTRAN número 432 de 2013, estão corretas as afirmativas, letra A, 1, 2, 3 e 4. Beleza? Está aqui, ó, no artigo 3º desta resolução, ele fala que essa confirmação da alteração dar-se-á por
por meio de pelo menos um dos procedimentos seguintes: exame de sangue, exames laboratoriais, teste de etilômetro e a verificação dos sinais. Fechou? Além disso, pode ser utilizado também o quê? Prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Nos procedimentos de fiscalização, deve-se priorizar a utilização do teste de etilômetro, aquilo que a gente falou, tá? Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do artigo 5º, que são os sinais em que você vai preencher o termo que eu falei ainda há pouco, ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro, e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, que é o médico perito que vai fazer esse exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Vou traduzir isso aqui para você. Imagina você, guarda municipal, submeteu aquele condutor ao teste de etilômetro e aquele teste acusou, apontou que ele está sob efeito de álcool e que aquele valor que deu gera uma infração de trânsito. Vamos supor que você tenha que levá-lo para a polícia judiciária e a polícia judiciária o encaminha para fazer o exame de sangue ou o exame clínico. Imagina o transtorno seu, agente de trânsito, tendo que esperar sair o resultado do exame de sangue ou do exame clínico para poder fazer a autuação administrativa, que muitos chamam de multa, mas a gente já conversou sobre isso. O agente de trânsito, ele não multa, porque multa é uma penalidade, e penalidade quem aplica é a autoridade de trânsito. O agente de trânsito, esse que está fazendo o teste do etilômetro, ele não multa, ele lavra um auto de infração, ele notifica administrativamente, então é uma autuação administrativa. Então você não precisa esperar o resultado do exame de sangue ou do exame clínico. Se você constatou via etilômetro ou de acordo com os sinais de alteração da capacidade psicomotora daquele condutor, você já pode lavrar o auto de infração sem precisar esperar do resultado do exame de sangue ou do exame clínico. Fechou? Próximo. Bem, meus amigos, aqui então, só para poder a gente não deixar você na mão, muitos estão perguntando para a gente, estão chamando a gente, inclusive, no Instagram, para perguntar como é que faz para participar dessa tropa imbatível da Loja do Concurseiro. Pessoal, o curso completo aqui da Loja do Concurseiro para a Guarda Municipal, a Guarda Civil de Petrolina, Pernambuco, está custando apenas R$ 249,00 e é composto de videoaula de teoria, exercício, um simulado em que você vai ter a correção das questões em vídeo, obviamente, e é claro, o caderno em PDF das questões, uma revisão final online, que é liberada na semana da prova, e uma apostila atualizada em PDF. Está tudo muito atualizado, você já tem grande parte das videoaulas já na tua plataforma lojadoconcurseiro.com.br, tá? Quase que a totalidade do curso já está lá. E o que não está, os professores estão gravando. E é claro que em tempo hábil você vai ter acesso a tudo. Beleza? Esse valor pode ser ainda parcelado. lojadoconcurseiro.com.br. Aqui no YouTube você encontra aqui na descrição do vídeo, você encontra um link onde você clica e vai ser levado para a Loja do Concurseiro para poder analisar. Aqui no YouTube tem diversas outras aulas grátis, não só minha, como dos outros professores. É interessante que você assista para perceber a qualidade da equipe da Loja do Concurseiro para poder adquirir esse pacote que está só o filé. Beleza? Vamos junto? Questão 2 é uma questão de minha autoria, tá certo? Que diz o seguinte: de acordo com a resolução número 432 de 2013 do CONTRAN, podemos afirmar que, caso uma pessoa se submeta ao teste de etilômetro e que a medição realizada seja de 0,04 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, ela será autuada pela infração. Não será. Não será autuada pela infração. Letra B de bola, a resposta correta. Mas, Emerson, por que ela não vai ser autuada? Porque tem um detalhe que a gente chama de margem de erro admissível do aparelho.
A lei é chamada de lei seca. A lei não tem tolerância. Essa margem de erro é por conta do aparelho, é vinculada ao Inmetro. É o Inmetro que diz que até 0,04 no etilômetro não pode gerar autuação de infração. Por quê, pessoal? Porque é a margem de erro que é aceitável, que é admissível do aparelho. Portanto, resposta certa, letra B. Meus amigos, está aqui ó, no artigo 6º da resolução, ele fala que a infração do artigo 165, que diz o quê? Dirigir sob influência de álcool ou substância que determine dependência, tá certo? Suspensão por 12 meses, infração gravíssima, multa 10 vezes o valor. Tudo isso vai ser caracterizado pelo quê? Exame de sangue, pelo teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05. Olha aqui. Medição realizada 0,04. O que ele fala aqui? Igual ou superior a 0,05 miligramas por litro. Aí vai caracterizar a infração. Pode ser também através dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Professor, e aquele camarada que se recusar, não quero fazer o teste do etilômetro, ele está sujeito também às mesmas medidas administrativas e penalidades do que aquele que fez e deu alterado para a infração. Então, quer dizer que aquele que se recusar também vai ser penalizado, também vai ser autuado, vai ser lavrado um auto de infração para ele. Ah, professor, mas é injusto. Não é injusto. Ele tem todo o direito de se recusar, mas será feita essa situação de lavrar o auto de infração. Ele vai ter direito a receber as medidas administrativas e penalidades. Ah, Emerson, então quer dizer que se ele se recusar, ele vai ter o direito de dirigir ele suspenso por 12 meses? Vai. Vai ter que pagar a multa 10 vezes o valor? Vai. Vai cometer infração gravíssima? 7 pontos para a carteira dele? Vai. Então, qual é o macete? Qual é o bizu? Fazer o teste do etilômetro, tá certo? Ah, mas se o cara tiver alterado e ele se recusar, ele pode também vir a ser preso, professor? Pode. Se você se recusa, mas não tem os sinais, você vai sofrer apenas autuação administrativa, né? Mas se você está totalmente alterado, está caindo pelas tabelas, está com odor de álcool no hálito, olhos vermelhos, sonolência, agressivo, arrogante, etc., você está apresentando os sinais de alteração, você pode ser preso sim, ser penalizado pelo crime e também ser penalizado com as medidas administrativas e penalidades do CTB. Beleza? E aqui tem um resumo maceteado. É um bizu. Quem segue a gente no Instagram tem acesso a algumas dicas como essa. Para quem não segue e quiser seguir, é @professor Emerson Castro. @professor Emerson Castro. É esse Instagram que a gente usa mais com o cunho profissional. Então tá aqui os bizus dessa resolução. Se for teste de etilômetro, tá aqui o aparelho que a PRF, que a gente usa na PRF, ó. Esse é o aparelho que a gente usa na PRF, é o aparelho chamado de etilômetro. Se for por teste de etilômetro, se der até 0,04 miligramas por litro, está dentro da margem de erro admissível, ou seja, não tem infração de trânsito, não tem crime, não tem nada, tá? Se der entre 0,05 até 0,33 miligramas por litro, o camarada vai estar cometendo uma infração de trânsito. Aí você vai lavrar o auto de infração de trânsito. Soprou e deu maior ou igual a 0,34 miligramas por litro, vai cometer tanto o crime como a infração de trânsito. A ocorrência de crime não elide a infração de trânsito. Portanto, quem comete crime também está sujeito à infração de trânsito. Beleza? Tranquilo isso daqui, pessoal? Professor, e se for constatado por exame de sangue, qualquer concentração gera a infração de trânsito. Lembra? A lei é seca.
esse valorzinho é uma margem de erro admissível para o aparelho. Mas no sangue não é aparelho. Qualquer concentração já gera uma infração de trânsito. Se no sangue tiver uma concentração maior ou igual a 6 decigramas, cuidado, decigramas por litro, vai gerar para o camarada que se submeteu ao exame de sangue crime e infração de trânsito. Cuidado com as unidades. Quando falarmos de etilômetro, é miligrama por litro. Quando a gente falar de sangue, é decigrama por litro. E aquele que se recusa, professor? O condutor que se recusa fica sujeito às medidas administrativas e penalidades do artigo 165 do CTB. Caso apresente sinais de alteração da capacidade psicomotora, pode ser enquadrado no crime do artigo 306, além da infração do artigo 165, ambos do CTB. Foi aquilo que eu falei ainda há pouco com relação à recusa. Essa é aquela tela que você tem que bater a foto, que você tem que printar, mas que principalmente tem que estar aqui na tua cabeça, porque é muito forte para a tua prova isso daí. Fechou? Próximo. Terceira também uma questão nossa. O crime previsto no artigo 306 do CTB pode ser caracterizado caso o condutor do veículo realize o exame de sangue. É crime e é sangue. E o resultado apresente qualquer concentração de álcool por litro. Não. Qualquer concentração é infração. Ele quer saber crime. Crime no sangue está aqui, ó. Crime no sangue está aqui. Resultado igual ou superior a 6 miligramas de álcool. 6 decigramas por litro quando fala em sangue. C. Resultado igual ou superior a 0,05 miligramas. Está errado. Resultado igual ou superior, a 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Alternativa a letra D de doido. Beleza? A letra E fala igual ou superior a 0,34 miligramas, não tem nada a ver. Isso aqui tem a ver com etilômetro. Ele está falando de quê, pessoal? Exame de sangue para caracterizar o crime, letra D de doido, de acordo com essa tela que a gente acabou de falar. Fechou? Beleza? Quarta, Cefet da Bahia, agente de trânsito, Prefeitura de Irecê, 2018. Sobre a lei seca, instituída por leis que alteram o CTB, que evoluiu com a severidade das punições ao motorista que associa o uso de bebida alcoólica à direção de veículos, é correto afirmar que a penalidade por dirigir sob a influência de álcool é multa de natureza gravíssima e cassação, não, é suspensão do direito de dirigir por 12 meses. B de bola, multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses é a penalidade pela recusa ao teste do bafômetro. Pessoal, quem se recusa está sujeito a multa 10 vezes e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses, está certo. Comete crime de trânsito, o motorista que soprar o bafômetro, veja que ele chamou da forma vulgar, não tem problema, e acusar 0,2 miligramas de álcool por litro, não. Tá? O crime de trânsito no bafômetro, no etilômetro, é um valor maior ou igual a 0,34 na medição realizada, 0,34 miligramas por litro. D de doido, ao ser solicitado ao fazer o teste do bafômetro e recusar-se, o motorista será penalizado apenas com multa e recolhimento da CNH. Apenas não. Letra E. Detenção de 6 meses a 5 anos estará sujeita a quem conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada, em razão, está errado também, portanto, letra B de bola. Está aqui, pessoal, falamos sobre a infração, falamos ainda há pouco quem se recusa, está aqui, ó, artigo 165. Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Multa 10 vezes, olha a lapada que o cara pega, R$ 2.934,70. Então, pessoal, nada de dirigir após ingerir bebida alcoólica, tá? E suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, recolhimento da habilitação e retenção do veículo até que apareça um condutor habilitado
em condições de dirigir o veículo. Apareceu, ele também vai ser submetido à fiscalização da alcoolemia, também vai ter que soprar o equipamento, vai ter que fazer o teste do etilômetro para poder ser liberado. Se não aparecer o condutor habilitado, professor, aí o veículo vai ser, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 270, removido, tá certo? E aí vai ficar no pátio do órgão e só vai sair de lá pagando as custas de estada, remoção, ajeitando os equipamentos obrigatórios, tudo no padrão, tá certo? Coisas que a gente vai falar para você na nossa aula de medidas administrativas e penalidades. Fechou? Quinta e última questão. Prefeitura Municipal de Mocajuba, organizado pela FADESP, no estado do Pará, agente de trânsito, bem novinha essa questão, ó, 2019. Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora do condutor pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser observado um conjunto de sinais que comprovem a situação do motorista. Quanto à atitude do condutor, são sinais de alteração que podem ser considerados. Pessoal, aqui é um alerta para você. Eu não tinha visto ainda uma banca que tivesse cobrado uma questão como essa. Geralmente se falava dos sinais, tá? Que é o anexo 2 dessa resolução do álcool 432 de 2013. O que foi que a FADESP fez? Ela quer saber quais sinais de qual alternativa estão associados quanto à atitude. E aí, papai, quem não estudou o anexo 2 vai errar. Porque todas as alternativas contêm sinais que caracterizam a alteração da capacidade psicomotora. Qual é o pulo do gato, pessoal? É que ele não quer saber quais são os sinais. Ele quer saber qual alternativa que tem 2 sinais que estão ligados à atitude do condutor infrator. E aí, meus amigos, é a letra A, a dispersão e a ironia. A dispersão e a ironia estão ligados à atitude. Onde é que está isso? No anexo 2. O inciso 6 fala: sinais observados pelo agente fiscalizador. Letra A. Quanto à aparência, se o condutor apresenta, ele não perguntou a aparência, ele perguntou quanto à atitude. Quanto à aparência, nós temos sonolência. Opa, na letra B tem sonolência. Então, sonolência é com relação à aparência. Ele queria atitude, já estava fora a letra B. Tá? Olhos vermelhos, vômito, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito. Aqui tem o que, pessoal? Dificuldade no equilíbrio. Isso aqui não tem a ver com a atitude. Falta de memória, odor de álcool. Odor de álcool no hálito é quanto à aparência, portanto está tudo fora, resposta letra A. Mas MSI, atitude qual é? Esses aqui são quanto à aparência. Já estou te mostrando a importância de saber o anexo 2 dessa resolução. Na nossa videoaula, para o curso aqui de Petrolina, é lógico que a gente fala disso, tá? Quanto à atitude, se o condutor apresenta agressividade, arrogância, exaltação, ironia, falante e dispersão. Ironia e dispersão, meus amigos, então tá aqui, ó, dispersão e ironia e dispersão, letra A. Quanto à atitude, então aqui nós temos quanto à aparência, tem que saber que esses sinais estão vinculados à aparência, tem que saber que esses sinais estão vinculados à atitude. Caiu esse ano nessa prova lá no Pará e você tem que ficar esperto que pode se tornar uma tendência de outras bancas como a do teu concurso. Fechou? Fora isso, nós temos quanto à orientação, se o condutor sabe onde está, se ele sabe a data e a hora. Quanto à memória, se o condutor sabe o endereço, se ele lembra dos fatos cometidos. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor apresenta dificuldade no equilíbrio, estava lá na alternativa, fala alterada, tá? Então isso aqui são outros quesitos que você tem que saber. Aparência, atitude, orientação, memória, capacidade motora e verbal. Beleza? Meus amigos, muitíssimo obrigado. A gente fica muito feliz de poder te ajudar aqui no YouTube de forma gratuita, mas é claro, o curso completo da Loja do Concurseiro, ele é fantástico. Ele turbina a tua preparação. Não deixa de dar uma olhada, faz esforço para adquirir. A prova ainda está longe, dá muito tempo para você se programar, estudar direitinho. Acessa lojadoconcurseiro.com.br
Procura lá pela Guarda Civil de Petrolina, o curso tá top, beleza? Eu te garanto. Bons estudos, fica com Deus e fé na missão. Até mais, valeu!